E aí, pessoal, nós aqui de novo, terça-feira, 17h30, começando o nosso podcast. Pode sincerizar. Eu sincerizo com você, você sinceriza comigo. E hoje, quem vai sincerizar com a gente é o João Henrique dos Santos. Muito obrigada por aceitar nosso convite, obrigada por estar aqui. Eu sei um pouquinho, só um pedacinho da sua história, e aqui a gente conta histórias, João. Certo. Então, a gente quer ouvir muito da sua história, o que é que você tem para contar para a gente. Começando com quem é João Henrique dos Santos. Beleza. Bem, obrigado, Camila, pelo convite. É um prazer a gente estar aqui e falar um pouquinho de muitas coisas. De muitas coisas. Bem, eu sou João Santos, sou formado em História, sou formado em Arquitetura, mas a minha profissão é professor. Sabe quando vem lá a listinha, qual a sua profissão? Professor. É aí que o coração bate, que os olhos brilham. É ali que fica toda a emoção e a missão que a gente tem. Todo mundo tem uma missão na Terra, e a minha missão é sala de aula, é ser educador. Então, eu sou João Santos, sou natural de Londrina, interior do Paraná, e tem 20 anos que estou em Mato Grosso do Sul. Já considero Campo Grande, Mato Grosso do Sul, a minha casa. E veio para cá por quê? Por quê? Eu vim com os meus pais, eu sempre falo isso, Mato Grosso do Sul sempre foi e ainda é a terra das oportunidades. Então, viemos de Londrina, interior do Paraná, meus pais vieram para trabalhar, em busca de trabalho, em busca de oportunidades. Na época eu ainda era estudante de ensino médio, quis muito voltar para Londrina para fazer faculdade, mas acabei ingressando aqui na UFMS e fui ficando e fui me apaixonando por Campo Grande e por Mato Grosso do Sul. E quem vem para cá não sai daqui, não né? Sai, menina. Aqui tem um... Sei bem disso. Tem alguma coisa que segura a gente aqui e, é claro, né, é um estado novo, com muitas oportunidades para quem quer trabalhar, para quem quer desenvolver seus projetos. Então, eu, como vários outros que aqui estão, chegaram para contribuir para o desenvolvimento da cidade. E, no meu caso, eu sempre tive essa curiosidade ou paixão ou vício em cultura, em arte, e acabei indo para a gestão, né, desses aspectos da nossa cidade. Esse é um grande desafio, né? Grande desafio, não só em Campo Grande, não só em Mato Grosso, mas no Brasil. Não, a palavra por si já é desafiadora. Sim, sim. Também sei bem disso. Você tem um projeto maravilhoso. Eu fui pesquisar esse projeto, eu fui olhar o Instagram do projeto, eu fui ler, eu fui entender. Conta pra gente como surgiu, o que busca o Campão a Pé. Certo. O Campão a Pé, Percurso Histórico-Cultural, ele é um projeto que surgiu enquanto educador, sou professor de arquitetura, né, de ensino superior, e sempre trabalhando com essas disciplinas de arte, história da arte, patrimônio cultural, teoria da arquitetura, e eu sentia a necessidade de tirar meus alunos de sala de aula, sair um pouco da teoria e vivenciar a cidade, vivenciar a cultura que pulsa nas cidades, o patrimônio cultural, principalmente o edificado, por meio das edificações históricas, estilos arquitetônicos. Então, eu sentia muita necessidade de tirar os alunos de sala de aula, vivenciar a cidade e poder falar do prédio, das suas características, olhando para ele, né? Não no livro, não no slide. Então, a ideia, no começo, era fazer com que os meus alunos saíssem de sala de aula e redescobrissem sua própria cidade. Depois esse projeto foi ganhando um pouquinho mais de forma, as pessoas pedindo para eu ampliar, sem ser só meus alunos. Acabei colocando o projeto na plataforma Airbnb, que poucas pessoas sabem que não é só hospedagem, tem uma categoria dentro da plataforma que é de experiências, onde o morador que conhece algum aspecto da cidade interessante apresenta a sua cidade. Daí comecei pelo Airbnb e logo a gente... apresentou o projeto no FIC, Fundo de Investimentos Culturais, da Fundação de Cultura do Estado e Governo do Mato Grosso do Sul. Fomos agraciados e em dezembro do ano passado, de 2022, a gente iniciou o projeto de forma contínua. Finalizamos o projeto agora, estamos finalizando nessa etapa via financiamento. Foram 36 percursos, foram 36 sábados que a gente esteve na cidade, ocupando a região central e mostrando um pouco a cidade.
né? Para quem não conhece, para conhecer e para descobrir, mas o foco era o morador, era o cidadão que convive todos os dias com essa cidade, que passa por esses espaços, que traz consigo muitas memórias, mas não sabe, não conhece. Vou te dar um exemplo. Aí. Para eu saber mais sobre você e até mesmo do projeto, que eu fiquei muito encantada quando eu fui apresentada ao projeto, eu fui buscar o que eu queria entender ali. Como eu não fui fazer o percurso ainda, eu sou uma pessoa apaixonada pelo Mercadão. Eu frequento semanalmente o Mercadão Municipal. E eu fui ver a sua apresentação do Mercadão. Então, eu aprendi coisas que eu não imaginava. Há quantos anos eu moro aqui? Olha, e do Mercadão, eu frequento lá. E do Mercadão eu sempre trago uma curiosidade do Mercadão, não sei se você viu no vídeo, mas, por exemplo, a estrutura da cobertura do Mercadão. A gente olha para cima, vê aquelas estruturas pintadas de cor laranjas, vibrantes, e a gente não percebe que aquilo é madeira. A gente olha e fala assim, deve ser metal, porque a gente acostumou a ver arco em cobertura de metal. E não, o nosso Mercadão tem uma estrutura toda de cobertura em madeira, uma estrutura em arco em madeira que é muito difícil de se encontrar. A gente não tem uma tipologia dessa. São valores que a gente não dá se alguém não vier apresentar. E nesse caso, a madeira está pintada com uma cor laranja que esconde a própria materialidade, né? Então a madeira é um material tão bonito, tão nobre, merece ser destacado e não escondido. Então, essa é uma das curiosidades que eu coloco tanto no percurso quanto nas redes sociais, de forma a difundir esse patrimônio. O IPHAN, a superintendência do IPHAN, o que é o IPHAN, né? Qual que é a finalidade, os desafios que o IPHAN encontra em Mato Grosso do Sul, ou o Mato Grosso do Sul encontra para abraçar o IPHAN? Certo. Fala um pouquinho disso para a gente. Bem, o IPHAN é o Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional. Nós somos, estou falando aqui porque estou como superintendente do IPHAN em Mato Grosso do Sul. Então, é um órgão vinculado ao Ministério da Cultura, né, dentro da estrutura do governo federal. O IPHAN, a missão institucional dele é preservar, auxiliar na preservação do patrimônio cultural brasileiro, para que esse patrimônio ele permaneça na nossa sociedade para as outras gerações. Então, a gente vai trabalhar desde aspectos do patrimônio material, que é as edificações, os prédios históricos, até questões do patrimônio imaterial, que são as festividades, as celebrações, os saberes. Então, o nosso papel é trabalhar com a preservação desse patrimônio, mas principalmente na promoção, que as pessoas reconheçam, para que as pessoas conheçam esse patrimônio e consigam também auxiliar o Estado na preservação. A Constituição Federal ela fala que é obrigação dos municípios, dos estados, do Distrito Federal e do governo federal com apoio da comunidade. Então, é um órgão que ele sozinho ele não consegue chegar no seu objetivo final, que é preservar o patrimônio cultural. Então, a gente vai estar sempre precisando do auxílio da comunidade, da sociedade civil organizada, dos estados, dos municípios, para a gente atuar em conjunto, de forma organizada, na preservação desse patrimônio. Às vezes, o IPHAN é visto como um órgão muito distante da sociedade. Eu estou à frente do IPHAN tem pouquíssimo tempo, 4 meses. A minha ideia, o meu lema, a minha bandeira é fazer com que o IPHAN se aproxime da comunidade, se aproxime dos órgãos municipais, de todos os municípios do Mato Grosso do Sul. Às vezes eu tenho um município muito pequeno, muito recente, e falo assim, eu não tenho patrimônio, eu não tenho história. Daí a gente vai trabalhar, a gente vai chegando nesse município, a gente vai percebendo que o município, por mais novo que seja, ele tem o seu patrimônio, ele tem suas edificações históricas, ele tem suas festividades, ele tem suas celebrações. Então o patrimônio cultural está presente em 100% do território nacional, desde o município menor ao maior, de comunidades ribeirinhas, comunidades indígenas, comunidades quilombolas. Então o nosso material humano é muito rico. Em Mato Grosso do Sul, a gente atua desde Corumbá, Bonito, Alcinópolis, Campo Grande. Diversidade pura em todos os seus setores. Em todos os setores, desde o patrimônio arqueológico, do patrimônio imaterial, do patrimônio material, dos conjuntos edificados. A gente atua no licenciamento ambiental. Então, existe um componente dentro do licenciamento ambiental que é do patrimônio cultural.
Então, às vezes, a pessoa não sabe, mas o que o IFAM faz? O IFAM faz um trabalho de licenciador em empreendimentos, em grandes empreendimentos que podem vir a causar um impacto a uma comunidade ribeirinha, uma comunidade indígena, uma comunidade quilombola. Então, a gente está presente desde a coisa mais simples, do contato direto com o morador de uma área tombada, até um grande empresário, um empreendedor em si. E você falou uma coisa muito importante, trazer a comunidade sempre, né? Trabalhar junto. Penso que a administração pública, seja ela no setor que for, da forma que for, se ela não for em conjunto, essa história de administrar sozinho já não existe mais, né? Então, tudo é de todos. Então, o cuidado é de todos, a preocupação é de todos e o sucesso vem para todos. Vem para todos. E quando a gente fala de memória, quando a gente fala de identidade, quando a gente fala de história, a gente está falando de todo mundo. Claro. Não exclui ninguém. Essa nossa Constituição Federal é uma Constituição cidadã, né? Ela atende a todos, indiscriminadamente, sem classe, cor, raça, gênero. Então, só falta todo mundo atender a todos, sem classe, então, né? Assim, a gente precisa se apropriar também saber usar impor, e de exercer nosso dever e direito de cidadão, né? Porque não é só um direito, tem o nosso dever de exercício também, de vigilância daquilo que os órgãos estão fazendo, de cuidado. Né? De cuidado. Eu, enquanto professor, sempre tive uma necessidade de trazer meus alunos para essas pautas. Então, vira e mexe, eu estava frequentando a Câmara Municipal para ver uma audiência, né? Entender, a gente vota, mas a gente muitas vezes não vai saber o que esses parlamentares estão fazendo. Eu acho que cada vez mais a gente tem que estar próximo da administração pública, para que ela realmente seja uma administração que atenda a todos. Mas para isso a gente precisa também cobrar, é preciso acompanhar, é preciso participar. Né? As audiências públicas são muito esvaziadas. Totalmente. Né? Na hora de brigar, é muita gente para brigar. E na hora de Mas na hora de brigar não é brigar pela causa, é brigar de quebradeira, é falar, é gritar. Para isso a gente encontra muita gente. Mas para lutar pela causa, são poucos. Eu concordo com você. Então, assim, a gente precisa participar mais ativamente das decisões dos municípios, do Estado, né, na atuação do IFAM. Eu estou recebendo, de 5 meses, eu recebo praticamente todos os dias demandas da sociedade civil. As pessoas, elas querem ser ouvidas. Então, as pessoas falam, mas João, você vai fazer reunião todo dia? Eu falei, se eu precisar fazer reunião todos os dias, de manhã, de tarde, de noite, para atender todos aqueles que querem ser ouvidos, eu vou estar à disposição. Claro. É meu papel enquanto gestor público, é meu papel enquanto servidor público. Atender a todos que queiram ser atendidos, queiram ser ouvidos, né, e trazer essas demandas. Né. Você tem cultura na veia, né? Desde sempre, assim. Parece, isso demonstra, você consegue passar isso para a gente. Como é que você vê o potencial cultural da nossa capital, Campo Grande? Então, o Campão a Pé, ele vem muito trazendo essas respostas também. Eu faço um exercício no final do percurso, que é o seguinte: se eu te der 1 minuto para falar mal de Campo Grande, você vai me pedir mais 2. Agora, se eu te pedir 1 minuto para você falar bem de Campo Grande, pode ser que você termine em 30 segundos. É tudo uma questão de virar a chave. A nossa cidade, ela tem uma riqueza e uma diversidade cultural gigante. Nós temos histórias e memórias a serem descobertas, a serem vivenciadas, há muitas possibilidades. A nossa cidade é cheia de edificações históricas, os nossos grupos de teatro estão resistindo, mesmo sem ter um teatro. Né? A nossa cidade não tem um teatro para que os grupos de teatro se apresentem. Né? Nosso estado ainda fomenta pouco na área da cultura. Hoje eu fiquei sabendo que o orçamento do ano que vem da prefeitura talvez reduza para a cultura. Então, assim, nós temos muito potencial, tanto de diversos setores artísticos, da música, do teatro, da dança, do patrimônio, do artesanato. Nosso artesanato é riquíssimo, riquíssimo. Quando a gente pega os nossos artesanatos de referência, por exemplo, de grupos indígenas, os Cadiuels, eles são reconhecidos internacionalmente pela sua grafia, pela sua cerâmica. E às vezes aqui no estado,
Eu tenho uma tatuagem que é uma tatuagem Cadwell. Quando, às vezes, as pessoas me perguntam assim, é Maori? Eu falei, não, é Cadwell, é nosso, é nossa referência, é nossa história, é nossa memória. Isso aqui é reconhecido na Alemanha e não é reconhecido no nosso próprio estado. Então, o nosso estado é rico em cultura. Nunca ouviu falar. Nunca ouviu falar. Nosso estado é rico em cultura, é rico em arte. A diversidade que a gente tem é gigante. Essa proximidade que a gente tem com a fronteira, esse trânsito cultural fronteiriço com a Bolívia, com o Paraguai, cidades fronteiriças como Corumbá, Ponta Porã, Porto Murtinho, é uma riqueza cultural que a gente não acredita que exista isso aqui tão perto da gente e a gente não conhece. Então eu sempre falo isso, é uma questão de virar a chave, estar mais acessível para essas questões culturais. Eu falo assim que a gente pode reclamar menos e participar mais. Quem nunca ouviu fala assim, hoje não tem nada para fazer em Campo Grande. Tem muita coisa. Os nossos jornais estão todos os dias colocando agendão, e ainda tem gente que fala que não tem nada para fazer em Campo Grande. Né? Nós temos um exemplo, o Sesc Cultura da Avenida Afonso Pena. Sim. Tem uma programação gigantesca de peças de teatro, de espetáculos de dança, de exposições, tudo gratuito, e muitas vezes estão esvaziados esses espaços, né? Então a gente precisa formar público, e essa formação de plateia vai desde a criança até o idoso, e nunca é tarde. Sabe, João? Para a gente formar a plateia. A gente precisa se conhecer. Sim. Eu vou te dar um exemplo pessoal. A minha trisavó era índia. Né? Hoje seria até um crime, ainda bem que isso foi no passado, viu, gente? Muito lá atrás. Ela foi pega no laço. Né? Então ela comia no canto de cócoras, com as mãos, ela não se interagia com pessoas. Então, assim, quanta gente, nós somos Mato Grosso do Sul. Sim. Quanta gente não tem uma história assim para ser contada e nem sabe, não procura saber. A história, não, realmente, por não ser contada, ela não vai à frente. A pessoa não toma posse da sua própria história. Sim. Né? Então, quando a gente fala no Campão que é só virar a chave, é justamente isso. A gente está disponível para conhecer. A gente não tem carinho, a gente não tem atenção, a gente não tem respeito por aquilo que a gente não conhece. E se a gente não conhece a nossa cidade, se a gente não conhece nossas cantoras e cantores, se a gente não conhece nossos grupos de teatro, se a gente não conhece nossos grupos de dança, como que a gente vai valorizar? Bem isso. E como que a gente vai vender esse produto, de alguma forma, para os nossos visitantes, para nossos familiares? Né? Então, a gente tem que estar disponível. Tem uma peça de teatro local? Vá. Geralmente é gratuita. Se for pago, pague, porque você está fazendo a roda da economia criativa e da economia cultural girar. A gente não tem noção do impacto de cada R$1 investido na cultura. Esse R$1 investido na cultura, ele volta para a economia local 4, 5, 6 vezes o valor investido. Né? E a cadeia produtiva e a cadeia cultural do nosso estado é gigante, movimenta uma economia gigante. E é muito triste as pessoas não se importarem com isso, né? Elas só querem o desfecho disso. Elas não querem a participação disso. Né? Às vezes a pessoa fala assim, eu sou contra a lei de incentivo. Eu vou trazer um exemplo do projeto do Campão. O Campão a Pé, ele esteve no ar 10 meses, ele gerou 5 empregos diretos. Só um projeto. Então, imagine esses 5 empregos diretos, essas 5 pessoas comprando do mercadinho do bairro, da costureira, da sorveteria. Então, a gente movimenta uma economia. Né? E isso que tem que estar claro. Projetos de fomento cultural movimentam uma economia e vai parar lá no seu Zé, na Dona Maria, no seu João, do bairro. Né? Que muitas vezes outros recursos que são investidos por meio de iniciação, né, de fomento, talvez não chegue ali. Sim. Né? Então a gente precisa valorizar cada vez mais, né, políticas públicas de fomento na área da cultura. Né? A gente está agora com o maior investimento da história, que é a Lei Paulo Gustavo, né, aprovada recentemente. Todos os municípios brasileiros vão receber recursos da Lei Paulo Gustavo. É o maior investimento em cultura já realizado no Brasil
agora, né, via Ministério da Cultura, ministra Margarete Menezes e presidente Lula. Então, assim, não há outro tipo de investimento que não seja esse investimento direto para a gente alimentar toda uma cadeia produtiva e que foi duramente atacada nos últimos anos e durante uma pandemia. Sim. Que foi esse período triste para todas as profissões, mas para o setor cultural foi muito atingido. A cultura, por mais que eu falei há pouco, algumas pessoas elas estão muito distantes disso, da cultura como um todo, né? Mas, ao mesmo tempo, a gente não pode fechar os olhos para o progresso que teve para a cultura. Sim. O progresso da cultura, quando eu falo, não para o investimento, não pelo reconhecimento através de um governo, seja municipal, estadual, União, não por isso, mas das pessoas, né? Da classe social como um todo. Então, eu acho que a gente tem muito para evoluir. Muito. Mas a gente já caminhou. Já caminhamos. Já caminhou. E a gente tem instrumentos, né, para que isso caminhe, né? Desde a Lei Rouanet, agora a Lei Paulo Gustavo, a Lei Aldir Blanc, que já foi aprovada, no ano que vem a gente vai estar implementando, né? Tanto o Fundo Municipal de Investimentos Culturais, o FEMIC, depois o próprio FIC do Governo do Estado. Então, assim, a gente tem políticas públicas hoje, sim, tanto no âmbito municipal quanto estadual e no governo federal. Então, eu acho que é realmente uma reestruturação dessa cadeia produtiva e com políticas sérias, né? A gente precisa de políticas sérias e que vão atingir diretamente o cidadão, mas o cidadão da periferia, o cidadão ribeirinho, o cidadão das comunidades quilombolas, o cidadão das comunidades indígenas, que atenda realmente a todos os brasileiros. Falando dos pontos turísticos, qual que mexe com você? Qual você mais sente alguma coisa? Você pensa nele, um friozinho na barriga, uma coisa diferente? Eu vou eleger 2. Tá. O primeiro, por uma questão de memória muito afetiva e de um momento importante da minha vida, que é a Morada dos Baís. Eu trabalhei na Morada dos Baís enquanto estagiário do IFAM. Eu fui estagiário do IFAM em 2007. E meu primeiro contato com patrimônio, com cultura e um trabalho técnico foi fazer o inventário das obras públicas da Lídia Baís. E a Lídia, ela tem uma coisa que, se você der muita atenção para ela, ela te laça e ela não te larga mais. Então, eu sou apaixonado na história da Lídia Baís, sou apaixonado pelas obras da Lídia Baís, sou apaixonado pela coragem, né, que a Lídia teve no início do século XX em ser mulher e ser quem ela quis ser. Ela não ligou para nenhum tipo de preconceito, ela não ligou para nenhum tipo de dificuldade, ela simplesmente exerceu aquilo que ela queria exercer durante a sua vida, né? E eu sempre brinco que hoje, se a família Baís é reconhecida, ou se o sobrenome Baís é reconhecido, é por conta da Lídia. A Lídia está sendo estudada pelas crianças, né? As crianças do ensino fundamental estudam as obras da Lídia, reconhecem a Lídia Baís. Eu acho que a gente precisa se apropriar dessa magnífica artista que a gente tem aqui no nosso estado. Então, a Morada dos Baís, por ser a morada da Lídia, né, e lá na Morada dos Baís terem as obras da Lídia nas paredes, estampadas, né, eu sempre brinco que a Santa Ceia é revolucionária, a Santa Ceia da Lídia é revolucionária. A Lídia percebeu que naquela imagem não tinha mulher, né? Como que uma imagem de 12, 13 homens sentados numa mesa não tem a presença feminina? Né? E a Lídia justamente traz esse sagrado feminino, né? O poder feminino da reprodução. Então, eu acho isso fantástico. A Lídia Baís, a Morada dos Baís, não só por conta de arquitetura, mas por conta de toda essa história que carrega a própria edificação em si. E o segundo? E o segundo seria o Complexo Ferroviário de Campo Grande, né? A nossa ferrovia. É meu objeto de estudo desde 2000 e bolinha, não vou falar para não entregar muita idade. Não denunciar. Né? Então, foi meu objeto de estudo desde a graduação, no mestrado e agora no doutorado. Mas eu curto, do Complexo Ferroviário, a Rotunda. Eu não sei se todo mundo conhece. O conjunto da Rotunda é um edifício semicircular que fica no Complexo Ferroviário, onde se faziam as manutenções das locomotivas. É um prédio lindíssimo, monumental,
Eu sempre gostei daquele prédio, me chamava muita atenção e ele hoje é meu objeto de pesquisa, né? O meu recorte de estudo dentro do doutorado, justamente trazendo a memória do trabalho. A gente sempre, quando pensa em ferrovia, a gente pensa em estação. A estação, ele é um lugar de convívio social, de prestígio social. E nem todos usavam a estação. Nem todo mundo tinha dinheiro para pegar um trem. Nem todo mundo frequentava esses espaços sociais, sim, de prestígio social, onde você era visto, onde você via as pessoas, né? E a rotunda é justamente o espaço do trabalho. Se a gente pensar que a ferrovia ela tem por objetivo fazer o transporte ferroviário, essas locomotivas precisam estar em bom funcionamento. E isso só seria possível a partir das oficinas e da manutenção. Então, eu sou apaixonado pela arquitetura daqueles espaços, porque são monumentais. A gente não tem muitas rotundas no Brasil. E Campo Grande tem uma fenomenal, lindíssima. E eu não conheço. Infelizmente, ela está em estado de arruinamento. Sim, mas sim, a gente, quando eu falo a gente, o IPHAN, a Prefeitura, o Governo do Estado, a gente está articulando justamente para retomar as obras, para iniciar obras, né, de restauração dessa edificação, que tem uma importância gigante, não só para Campo Grande, mas para o Brasil como um todo. Todo mundo que trabalha e conhece ferrovias no Brasil sabe que Campo Grande tem uma rotunda ferroviária. Isso, então, por conta de arquitetura. E, segundo, por conta dessa memória do trabalho. Sim. Eu sempre me chamou a atenção essa relação do trabalho, essa relação dos espaços físicos com o trabalho. E quando eu trabalho, então, né, o meu recorte é ferrovia, esses espaços são os espaços de muita memória. A gente fez, na semana retrasada, uma roda de conversa com ex-ferroviários. É, assim, emocionante ouvir os relatos, as histórias, né, de tudo que eles passaram aqui naqueles espaços, de tudo que eles contribuíram para o nosso Estado, né, e de como que eles foram, de alguma forma, desrespeitados com a privatização da ferrovia. Então, a gente tem um legado e uma dívida com os ferroviários brasileiros, que muitos perderam suas casas, seus empregos de um dia para a noite. E muitos deles ainda carregam as marcas desse processo. Então, isso que me faz mais apaixonado ainda por esses espaços, de pesquisar mais e de difundir. As pessoas precisam conhecer esses espaços e sentir o que é a memória do trabalho ferroviário in loco, assim. E uma história diferente de alguma turma que te acompanhou em algum desses percursos? Tem alguma coisa diferente da normalidade para ser contada? Pode ser engraçada, não, assim, pode ser emocionante, classifique e coloque, pondere da forma que quiser. Durante o campão, a gente recebe desde adolescentes, idosos, mas o que eu acho que mais chama atenção, às vezes eu vejo os olhos cheios de água, assim, das pessoas. Daí não é só uma, não são duas, são várias pessoas. E depois me relatam, eu tive vários momentos do percurso que eu me emocionei, porque eu lembrei da minha avó. Eu tenho certeza disso. Eu lembrei da minha avó, eu lembrei da minha tia, eu lembrei da minha mãe, e como que elas contavam como era a cidade quando elas chegaram. Daí um recorte, sempre do gênero feminino. As memórias das pessoas estão ligadas às mães, às avós, às tias. Então, né, só demonstra o poder da mulher enquanto também encabeçando essa família, né? A presença feminina nas famílias brasileiras é muito forte. E nas memórias também. Então, se fosse para destacar, assim, não tem como destacar, mas vários depoimentos disso, das pessoas emocionadas porque fizeram elas rememorarem os espaços, rememorarem histórias, rememorar sentimentos, né? Muita saudade desses entes que já não estão mais presentes, né? Então isso chama muito a atenção. Daí eu vou destacar uma, que é o seguinte: eu fui convidado dentro do campão para fazer o percurso com a Escola Estadual José Antônio Pereira, o JAP. Quando eu vi que eles tinham agendado, eu achei fantástico, porque eu fui aluno do JAP, eu fui estudante do José Antônio Pereira, né, da Escola Estadual.
Daí aquilo já foi uma emoção assim de voltar para esse lugar, só que já não é mais o lugar que eu estava e nem a posição que eu estava, a coisa já estava invertida enquanto professor. Então eu fiz esse percurso com o pessoal da escola, e eu fiz questão de falar para eles que eu fui aluno daquela escola pública, que eu consegui estudar, que eu consegui me formar, que hoje eu tenho uma profissão e que eu estava ali para compartilhar com eles aquelas histórias. Então, no final, um dos alunos chegou em mim e falou assim: professor, eu não sabia o que eu queria fazer ainda de faculdade, mas eu acho que eu quero ser arquiteto. Aquilo, daí você falou de emoção, aquilo voltou para mim. Você. Não foi de alguém que se emocionou no percurso, mas a minha emoção. Eu fiquei pensando como que teria sido diferente se eu tivesse tido, naquela época de estudante, alguém falando para mim: você pode, você é capaz, você vai conseguir. Então, as nossas ações, elas estão refletindo para outras pessoas, né? E você se vê como exemplo, dá um misto. Sim. Tanto de preocupação, porque é uma responsabilidade você se colocar ali como um exemplo para um aluno, mas de muita alegria também de perceber que deu certo, né? Que eu, enquanto filho de escola pública que sou, consegui me formar, e hoje tenho uma profissão e exerço essa profissão e que eu sou apaixonado por ela. E é espelho de alguém. Né? E estou sendo espelho para alguém. Isso é fantástico. Eu sei que você faz festa todos os anos para São João. E esse passarinho que te contou já até foi na festa. Eu sei, um passarinho me contou mesmo. Detalhes, ele me contou detalhes. E todo final de programa a gente tem um Sinceriza Comigo, né? Um Sinceriza Comigo, João Henrique dos Santos. De onde vem essa devoção toda? Por que essa fé toda em São João? Em São João. Primeiro que eu falo que eu sou um milagre de São João, né? Então só aí já me conecta muito com esse personagem em si, né? Meu nome é João por causa de São João. Minha mãe estava grávida, acho que no 3º mês o médico pediu para ela abortar, porque teria risco para ela, né? A gravidez seria uma gravidez de risco e que ela teria chances de falecer e não concluir a gravidez. Minha mãe falou que abortar não estaria nos planos dela, mesmo sendo legalmente, né, naquele momento. E ela então decidiu abandonar o trabalho, ficar em repouso. Então ela passou praticamente a gestação dela em repouso e fez promessa para São João. Minha avó já era festeira, devota de São João, e ela fez a promessa para São João: se caso desse tudo certo, eu sobrevivesse, eu seria, então, ela me daria o nome de João e, né, seria devota de João. Isso deu tudo certo, estou aqui, então por isso que eu sou um milagre de São João. Passei minha infância inteira, minha avó fazendo festa de São João, aquela festa tradicional de casa, né? Minha avó fazia, daí começam as misturas. Minha avó fazia pão de Santo Antônio, mais de 1000 pãezinhos pequenininhos. Eu não sei se você já viu isso, mas as pessoas colocavam isso dentro da lata de arroz. Sim, já. Então minha avó distribuía aquele pãozinho para a comunidade inteira, hora para comer e hora para as pessoas colocarem na lata de arroz, para fartura, não faltar o arroz. Então eu cresci fazendo festa de São João junto com a minha avó. Minha avó, em algum determinado momento, ela parou, que ela desencantou da vida, que um filho dela foi embora para o Japão, ela desencantou e não fez mais festa. E você continuou? Menina, eu não continuei. Ficou aquilo ali, assim, bem adormecido, mas sempre com essa memória, sempre gostei de São João. E há 10 anos atrás, já nos primeiros meses da minha primeira passagem no IFAM, eu fui para o banho de São João em Corumbá. Quando eu cheguei no banho de São João, alguma coisa mexeu comigo, me reconectou de um jeito que toda aquela carga, tanto da promessa da minha mãe, a festa da minha avó, tudo isso veio para mim e eu aceitei como uma responsabilidade e como uma forma de devoção e de agradecimento. Então, tem 10 anos que eu faço banho de São João.
eu dou banho no santo, tanto no Rio Paraguai, eu já dei banho no santo no mar, eu já dei banho no santo numa tigela, numa bacia, num balde. Quando eu estou em casa, eu dou um banho na minha casa com os utensílios da minha avó. Então eu tenho uma jarra da minha avó, um prato da minha avó, na qual eu utilizo também no banho. E quando eu estou em Corumbá, dou banho no rio. Então esse ano eu fui para Corumbá, consegui levar meu andor, dei banho no santo lá no Rio Paraguai. Então, assim, eu não sei se as pessoas imaginam o que é o banho de São João em Corumbá. É uma das celebrações mais lindas que a gente tem no Brasil inteiro, por isso que é reconhecido como Patrimônio Cultural Nacional. É uma emoção, é uma fé única, né, única, e principalmente do respeito. A gente vê católicos, a gente vê evangélicos, a gente vê umbandistas, candomblecistas, a gente vê espíritas, a gente vê ateus, todos aqueles comungando da mesma energia, né? O banho de São João ele tem uma relação muito forte com o Rio Paraguai. Naquela noite de 23 para 24, a gente acredita que as águas do Rio Paraguai são águas sagradas, assim como as águas do Rio Jordão. Então, todo o pedido que você faz ali naquelas águas, toda a fé que você renova, todos os agradecimentos que você faz, principalmente, o pantaneiro, ele começa o ano dele no banho de São João. Ele vai pedir a fartura, ele vai pedir a pesca, ele vai pedir o alimento, ele vai pedir a saúde no banho de São João. Daí ele se prepara o ano inteiro para o outro banho. Daí ele prepara o andor, ele faz a novena, ele desce a ladeira, ele dá o banho no santo e depois ele volta para a casa dele para fazer a festa dele. Geralmente sem nenhum tipo de ajuda, né? As ajudas que vêm da comunidade. Então a gente tem festeiros lá que, como o Alfredo, por exemplo, do Monte Castelo, ele movimenta o bairro inteiro, né? O bairro todo frequenta a festa da casa dele. E isso está espalhado em mais de 90 casas em Corumbá, né? Tanto Corumbá quanto Ladário. Então, assim, quem não conhece o banho de São João em Corumbá, se organize. 2024 a gente vai estar lá. Eu vou estar lá com o meu andor, a gente vai dar o banho no santo e a gente vai renovar a nossa fé. Eu sou uma pessoa que não tem uma religião, mas sou muito religioso. E tenho uma fé muito forte em tudo aquilo que me faz bem, daquilo que me protege. Essa é a sua religião. Essa é a minha religião, sabe? Então é isso. Eu bebo de várias fontes para encontrar um conforto nessa vida terrena que é tão louca, né? E a religião é justamente isso, a gente se conectar com o sagrado e tem que fazer sentido. Então, São João para mim faz todo sentido, tanto pela minha história, da história da minha mãe, das festividades que eu ainda faço na minha casa. Eu me preparo o ano inteiro para essa festa. Na festa, na minha casa, são pessoas que eu quero bem, são pessoas que eu quero compartilhar esse momento tão íntimo, né, de alguma forma, e tão importante para mim, para minha família. Olha, João, fiquei muito feliz de conversar com você. Eu que agradeço. Eu aprendi muito e eu espero que todos vocês tenham aprendido muito. Cultura, tudo que a gente pensa que a gente sabe, a gente ainda não sabe nada, né? Ainda temos muito para aprender. E você é um professor disso, porque mais do que um professor de conhecimento histórico, a gente vê um professor de alma. Né? E isso sinceriza tudo aquilo que você passa. Então, parabéns pela tua trajetória, parabéns pelo seu pedaço de história, que ainda tem muito para ser construída, montada, escrita e contada. Muito obrigada por estar aqui conosco e até uma próxima, com certeza, porque essa história ainda tem muitos capítulos para a gente descobrir. Obrigada de coração. Eu que agradeço, Camila. Assim, eu sempre que sou convidado a partilhar um pouco das minhas histórias, partilhar um pouco daquilo que o IFAM faz, né, e principalmente de valorização do patrimônio cultural brasileiro, e que o nosso estado é muito rico. A gente tem muita riqueza cultural aqui, né? A gente tem uma herança cultural indígena muito forte. Sim. E a gente precisa cada vez mais respeitar essas heranças, né? A gente tem várias comunidades quilombolas que têm um saber ancestral que podem ser compartilhados, né? A gente tem ali uma riqueza de patrimônio arqueológico. Então, assim, o meu papel enquanto IFAM, mas enquanto professor, enquanto cidadão, é que o máximo de pessoas tenham acesso a essas histórias,
a essas memórias, a esses objetos, para que nos ajude, nos auxilie a preservar. E eu que agradeço esse momento. A gente é que agradece muito. Gente, é isso. Foi uma conversa bastante emocionante. Eu realmente, do fundo do coração, espero que vocês tenham aprendido tanto quanto eu, ou muito mais que eu. E a gente vai estar aqui, terça-feira que vem, 5h30 da tarde, com mais uma história contada para vocês. Sempre sincerizando, sempre com a verdade, porque é esse tipo de verdade que faz o sucesso de todos acontecerem, inclusive o nosso. Um beijo, até semana que vem.